E aí, povinho, tudo bem? Quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que o pessoal meio que se apavora quando a gente toca nesse assunto. Quero falar de fração. Aí vocês podem me perguntar assim, mas professor, o que é uma fração? Vamos pensar que uma fração nada mais é do que um pedaço, do que uma parte. Exatamente uma fração. E aí vocês poderiam dizer, tá, mas eu uso fração para quê? A gente usa fração todos os dias na nossa casa, na nossa vida. Por exemplo, quando a mãe de vocês pede para vocês, ô fulano, me traz meio copo de água. Meio é uma fração, é uma parte do copo. Ou quando você tem somente uma laranja e divide essa laranja ao meio ou em 4 partes, você está realizando uma fração. Quando você quer ajudar lá alguém a fazer uma receita e lá na receita diz que é para você colocar 1 xícara e 3/4 de xícara de leite no bolo, por exemplo. Fração. A fração está muito presente no nosso dia a dia. O problema é que a gente nunca sabe o que vem em cima, o que vem embaixo, como é que se fala, como é que se diz. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu tenho aqui em minhas mãos uma folha de ofício. Se eu dobrar esta folha de ofício ao meio e abrir ela ao meio e rasgá-la no meio, eu já não vou mais ter uma folha de ofício inteira. Eu vou ter 2 partes da folha de ofício, certo? Então eu vou ter um meio da folha. Se eu pegar essa folha e dividir em 4 partes iguais, eu já terei aqui 1/4 da folha. Isso tudo é fração. Mas como que eu faço para escrever essa fração? Bom, a fração, como vocês sabem, possui um número em cima, um tracinho e um número embaixo. A parte de baixo é o todo da fração, ou seja, eu dividi a folha em 4 partes, então embaixo eu vou colocar o 4. E em cima eu vou colocar a parte que eu utilizei, que eu tirei fora. Digamos que eu dividisse essa folha ao meio. Eu, na verdade, tirei da folha 2 partes. Eu tirei 2/4 da folha. Sobrou 2/4. 2/4 mais 2/4 são 4/4, ou seja, a folha inteira. É assim que funciona a fração. E deixa eu dizer mais uma coisa. O de baixo, a parte de baixo é o todo da fração e o de cima é a parte desta fração, certo? O número de cima nós chamamos de numerador e o número de baixo nós chamamos de denominador. Numerador é o de cima, denominador é o de baixo. A parte de cima é exatamente a parte e a de baixo é o todo do número. Entenderam? Não é tão difícil assim. Vou explicar diferente. Eu tenho aqui um limão. Se eu pegar a faca e dividir esse limão ao meio, eu, na verdade, tenho 2 partes do limão. Ou seja, eu tenho 1 meio. A fração é 1 em cima, 2 embaixo. 1 no numerador, 2 no denominador. 1 meio do limão. Mas se eu pegar esse limão e dividir mais uma vez, agora cada parte representa 1/4, porque é uma parte de 4. Se eu tirar 2 partes, eu vou ficar com 2/4. Tirei 2/4 e fiquei com 2/4. Se eu retirar mais uma parte, eu fiquei com 1/4. Retirei 3/4. Não é tão difícil assim. Vou mandar para vocês uns desenhinhos para vocês me dizer qual é a fração do desenho, certo? Qualquer dúvida me chame.